Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre distúrbios da tireoide, hipo e hipertireoidismo, dando uma ênfase no hipotireoidismo, que é mais comum na criança. Estou aqui com meu amigo Thiago Irosi, ele é pediatra e endócrino pediatra e ele que vai falar sobre esse assunto para vocês. Mas antes, não esqueçam de inscrever-se no canal, nem joinha se gostaram. Se tiverem alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder. E no Facebook, compartilhem aí para ajudar todo mundo a ficar sabendo sobre isso. Olá a todos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre problemas da tireoide. Bem rapidamente falar um pouquinho do hipo e do hipertireoidismo, em ênfase maior no hipotireoidismo, que é a doença mais comum em crianças e adolescentes e também em adultos. Vamos lembrar uma coisa que é importante, que vocês ouvem muito falar do hipotireoidismo, a questão do peso, que o hipotireoidismo engorda, e isso não é uma verdade. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, vamos pensar, a sigla hipo significa que está funcionando pouco. Então a tireoide, que é uma glândula nessa região do pescoço, todo mundo tem tireoide, ela produz um hormônio, que é o hormônio tireoidiano, que faz com que todo o organismo funcione, o cérebro, o coração, o pulmão, seria como se ligasse o nosso organismo. Quando você deixa de produzir o hormônio tireoidiano, é o hipotireoidismo. Quando ele produz demais, hipertireoidismo. Em crianças e adolescentes é mais comum o hipotireoidismo do que o hipertireoidismo. Inclusive, o hipotireoidismo, dependendo da gravidade, ele pode acarretar problemas muito sérios na criança. Tanto que no programa de teste do pezinho, ou TSH, que é um dos hormônios que a gente olha para ver se a pessoa tem hipotireoidismo ou não, ele foi incorporado para ver a questão do hipotireoidismo congênito. Então o hipotireoidismo deixa de produzir hormônio tireoidiano. E o que pode acontecer? Ao contrário do que todo mundo pensa, quando você não tem hormônio tireoidiano, não acaba engordando do jeito que você imagina. Um outro caso pode dar uma escapada, mas normalmente a pessoa ganha até um pouco de peso por inchaço, mas crianças e adolescentes, principalmente crianças menores, a principal característica são duas. As principais são diminuição do crescimento e alteração do desenvolvimento neuropsicomotor. Então a criança tem um atraso no seu desenvolvimento. A criança fica mais devagar, fica mais largada, dorme muito, pode ter queda de cabelo, tem queda no rendimento na escola, o intestino prende, pele seca, unha quebradiça. Isso também acontece em adolescente. E aí o diagnóstico é através da conversa do pediatra, do endocrinologista com a mãe e com a criança. A gente faz o exame físico, avalia crescimento, avalia peso, avalia o desenvolvimento dela, faz o exame da tireoide. Inclusive é importante a gente lembrar o autoexame da tireoide. Todo mundo tem que fazer olhando de frente para o espelho, você colocando a mão nessa região do pescoço, você vem com os dois dedos nessa região aqui, você vai sentir uma massa de um lado, uma massa de outro, ela parece uma borboleta. Então é importante você olhar e sentir se você tem alguma nodulação, se sai alguma secreção, se ela cresce de tamanho, para ter uma avaliação do profissional da saúde. Então o hipo, você deixa de produzir o hormônio tireoidiano e o tratamento é reposição hormonal com hormônio tireoidiano. No hipertireoidismo você acaba produzindo hormônio demais, então a pessoa fica muito agitada, perde peso, não consegue dormir direito, tem tremor, evacua toda hora, não se concentra, extremamente irritada. Então o hormônio tireoidiano está a 1000 por hora, atuando o tempo inteiro. É como se fosse aquele carro 2.5 turbo, não para, ele fica elétrico, e aí a gente acaba tendo que trabalhar com o bloqueio da produção do hormônio tireoidiano, às vezes medicamentoso, às vezes com tratamento com iodo radioativo que destrói a tireoide, e às vezes também retirando a tireoide. A gente precisa ficar atento em nossas crianças e adolescentes. Em crianças pequenas, vamos lembrar, teste do pezinho detecta o hipotireoidismo congênito, que dependendo da forma ele pode ser muito grave se a criança não tem
a formação do hormônio tireoidiano e, se não descoberto a tempo, pode acarretar problemas sérios de saúde. No hipotireoidismo, o diagnóstico, além do exame e da conversa, você faz exame de sangue, você faz exame de ultrassom para ver a imagem da tireoide, e o tratamento é com o hormônio tireoidiano. No hipertireoidismo, ao contrário, você tem que bloquear essa produção do hormônio tireoidiano, seja com tratamento medicamentoso, ou com radiação por iodo, ou com cirurgia. Muito obrigado.